O ataque a José. Em Atos, nós vemos um resumo da lição de hoje, Atos capítulo 7, do versos 9 e 10. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Esse é o nosso Deus, ele transforma maldições em bênçãos, o mal em bem, e este bem retorna em bondade. Pois veja o verso seguinte: depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. E aí segue a história que vamos ver nas lições seguintes de Vê e Entende. Você curte, compartilha, Vê e Entende. É o jogo da velha, ou cerquilho, Vê e Entende. O primeiro V com acento circunflexo. Tudo junto. Cerquilho, Vê e Entende. Você vai para uma das nossas mídias, curte, compartilha, segue a programação, abençoa e é abençoado com a palavra de Deus. Pois bem, a história encontra o seu enredo completo em Gênesis capítulo 37, do versos 12 até o 36. Exatamente a continuação do programa de ontem que continuamos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, a terra prometida, né? Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-los, os próprios irmãos. Aqueles que estavam gozando das bênçãos de Deus, aquelas bênçãos que foram derramadas para Abraão, Isaque e Jacó, eles eram também os herdeiros dessa promessa. Mas, assim como seus antepassados, não eram merecedores. Nós somos todos beneficiários pela graça. Todos nós pecadores, um pior que o outro, mas lavados pelo sangue de Jesus, purificados pela sua graça, mediante a fé, merecemos sim as promessas e podemos reivindicá-la, como diz Pedro. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no daquele poço deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Aqui estava o filho mais velho, aquele que seria o herdeiro direto das promessas, aquele que teria o clã em suas mãos e o respeito, portanto ele era o primogênito e como tal herdaria o pater potestas. Lembra? O poder familiar, aquele poder de vida e morte sobre os irmãos, sobre a mãe, sobre os animais, sobre as posses da herança do pai. Ele ainda não tinha o pater potestas. Na ausência do pai, sim, ele era o responsável. Mas o pai ainda estava vivo e haviam de respeitar a dor que o Jacó poderia sentir com a perda do filho querido. Israel, que era Jacó, ele tinha esse filho como querido porque era o filho da sua velhice. E era ele quem fazia a comunicação. Veja que Jacó mandou, Israel, né, mandou que ele fosse ver com seus irmãos e trouxesse notícias, porque já era costume de José levar as notícias, leva e traz, né? Bem, quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo. No verso 23 do capítulo 37, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, aquela túnica talar, colorida, com listras coloridas,
típica e própria de uso dos príncipes, aquela que o pai havia diferenciado aquele filho com um presente principesco que causara tantos ciúmes, aumentara a discrepância do sentimento do pai para com os filhos, e isto amargou a relação, tornou ainda mais insuportável a relação dos filhos com José. Não bastasse que ele fosse filho de Raquel, a preferida do pai, eis ali estavam os filhos de Lia, estavam os filhos das duas concubinas, servas de Lia e de Raquel, e eles estavam há muito tempo se sentindo como inferiores, discriminados. Esse sentimento se exteriorizava com um rancor de morte, um rancor mortal. Agarraram o jovem, agarraram-no e jogaram-no no poço, que estava vazio e sem água. Veja, no deserto, vazio e sem água, quer dizer o que? Não tinha como sair dali, e a morte era certa pela sede. Ao se assentarem para comer, veja que José ainda levou do alimento, e eles tinham ali pão para comer. Não se preocuparam, pegaram a túnica talar e sentaram-se para comer enquanto decidiam sobre a morte do seu irmão. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Quem eram os ismaelitas? Os ismaelitas eram, sim, os da descendência consanguínea de Abraão. Eles eram da genealogia. Nós vemos lá em Gênesis 25, 12 a 18, que essas pessoas eram filhas de Agar, e também a serva, né? Uma das servas. Portanto, eles eram parentes, eram também os que tinham se unido com os ismaelitas, aqueles que eram filhos de Ismael. Ismael, filho de Agar, e depois os outros eram filhos de Quetura, né? Aquela que foi esposa de Jacó, de Isaac, depois da morte de Rebeca, né? Então, ela estava ali vivendo, da esposa. Então, eles estavam vivendo numa consanguinidade, mas não estavam preocupados, estavam falando, não derramamos o sangue da nossa família, mas venderam para aqueles que derramariam o sangue. Como é que eles conseguiram fazer essa proeza de vender o próprio irmão? Primeiro, arrancaram a túnica talar, porque ninguém estaria autorizado a comprar um príncipe ou alguém vestido de príncipe. Mas uma vez que Rubens não estava no local no momento, vamos ver isso adiante, os irmãos se assenhorearam do pater potestas e, com o direito de vida e morte e de serem donos dos servos, dos escravos, trataram como escravo, como um servo. E José foi vendido para aquela caravana. Caravana dos parentes dos antecessores, não é mesmo? Agar gerou então os ismaelitas e os árabes. Portanto, Quetura gerava ali os midianitas. E aquela região dos árabes, então, era aquela onde foram eles habitar. Verso 25 do capítulo 37. Ao se assentarem para comer, viram de longe a caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. Era o próprio sangue, mas estavam vendendo para o próprio sangue os ismaelitas e também os midianitas, que compunham aquela caravana. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que os levaram para o Egito. Isso não lembra nada? Mateus capítulo 26, e vamos ver então o que diz lá em Mateus capítulo 6, versos seguintes. Mateus 26... Aqui nós vamos ver a conspiração para matar Jesus. E lá no verso... versos 9. Por esse desperdício, esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Mas o preço da traição de Jesus foi 30 moedas de prata. E a conspiração estava ali, né?
na ceia do Senhor, a conspiração. Jesus prediz que Pedro o negaria. Jesus enxerga ali o Getsêmani e é preso. Com um beijo traz o Filho de Deus. Por quê? Porque Judas o havia traído por 30 moedas de prata. Que triste a sina daqueles que estão a vender os seus irmãos pela prata. Isso está lá em Mateus capítulo 26, e nós temos essa alegria de termos esse alerta para nós. Mas nada ali ficou encoberto, né? Porque todos descobriram o preço que depois essas moedas levaram Judas a se enforcar. Lançou-as no templo pedindo perdão e acabou dizendo: pequei traindo sangue inocente. De nada lhe serviram as 30 moedas de prata, a não ser para a compra de um cemitério para os estrangeiros. Foi isso o destino das moedas de prata. E aqui não foi diferente. A Bíblia não fala qual foi o destino dessas moedas de prata. Vamos vendê-lo. Os seus irmãos concordaram. Verso 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram ao Egito. 900 quilômetros serpenteando pelo deserto, até que José chegou ao Egito para ser vendido como escravo. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado: achamos isso, veja-se a túnica do teu filho. Esse bode representava também, assim como José representa Jesus, aquele que é o salvador do mundo, porque José salvou o mundo da fome, como vimos lá nos versos iniciais. Agora nós vemos que a túnica de seu filho estava manchada pelo sangue de um bode como se fosse também o sangue do cordeiro. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura. Bom, isso é o que nós vemos aqui, a questão da túnica talar, aquela túnica principesca que teve um destino, assim como foram rasgadas representando as feras que teriam devorado José, despedaçaram a túnica, também os soldados rasgaram a túnica do nosso Senhor Jesus. O manto dele foi rasgado e o disputaram por sorteio. Aliás, não foi rasgado, né? Justamente para não ser rasgado. Para junto do seu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. E é aí então que vamos ver lá o que Atos dos Apóstolos nos disse, né? Libertou de todas as suas tribulações com José a favor da sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Esse o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Portanto, veio a salvação da fome. Essas pessoas encontraram o seu Salvador ali em José. Os próprios que os venderam, que o mataram, vamos ver nas próximas lições, foram aqueles que foram saciar a fome pela providência dos sonhos. Lá vem o sonhador, e foi o sonho recebido por José, o sonho de Deus, uma profecia sobre a fome no mundo, 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, que trouxe a salvação para aqueles que estavam a matá-lo nesse momento, pretendendo matá-lo. Em Patriarcas e Profetas, página 172, traz o texto para terminarmos a nossa meditação de hoje. No entanto, alguns deles estavam inquietos, dos irmãos, de José, e não sentiam satisfação que havia esperado na sua vingança. Logo, viram um grupo viajante se aproximando. Era uma caravana de ismaelitas de além do Jordão a caminho do Egito, com especiarias e outras mercadorias. Judá sugeriu então que vendessem seu irmão àqueles mercadores gentios, em vez de culpá-los de sangue dele. Afinal, insistiu, é nosso irmão e o nosso próprio sangue. E nós, ao tratarmos os nossos irmãos, os filhos de Deus aqui na terra, como estão nos tratando? Pecadores, vocês merecem ir para o fundo do poço e serem destruídos, despedaçados? Ou quem sabe, ainda tentando socorrê-los, como o irmão mais velho fez, tentando depois resgatá-lo para o pai?
O fato é que a providência divina é que salva o homem de todo o terror que esse mundo pode produzir. Transforma o mal em bem, as maldições em bênçãos. E José foi reconhecido por Faraó, o maior reino daquela época de toda a terra, o reino que dominava toda a terra, como o Salvador, uma providência divina, e o colocou como governador. E você, aguarda o que para ter a inspiração divina na tua vida? Um coração transformado, pois José foi capaz de perdoar aos irmãos. Assim, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. É o convite que eu te faço. Vamos orar? Meu Deus amado, nós pedimos a tua bênção nesse dia, e a bênção que mais desejamos é sermos transformados em seres melhores conforme a tua semelhança. Que nós abandonemos os caminhos maus, os rancores, aquilo que nos deixa doentes por tanto almejarmos o mal aos outros. Que nossas energias sejam apontadas para a salvação do próximo, para o bem do próximo e não para o mal. Que o nosso coração seja transformado à semelhança do de Jesus. É o que eu peço para todos que estão assistindo, uma bênção especial e, em especial, a transformação do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. É Vê e Entende para você, diariamente, para você curtir, compartilhar e seguir a programação. Jogo da Velha, Vê e Entende, tudo junto, Vê e Entende com acerto circunflexo. As mídias sociais vão estar lá, os nossos mais de 2.000 vídeos à sua disposição. Curta, compartilhe e ore por nós. Estaremos orando também por você. Que Deus te abençoe.